Boa noite, Oi, Pedro. Elia, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, obrigado. Como estás? Tô ótima. Feliz de te ver. Olá, Obrigado. Ana. Oi, Esther. Oi, Ana. Tempo da Vênus. Bacana, boa noite, todo mundo. Começa bem, desculpa. Começa bem, puxei no fim. Acontece. Também não garanto que não me aconteça o mesmo. Aconteceu, porque eu liguei, o celular estava descarregando. Bom, Tal e qual. mais um evento. Bom, obrigada a todo mundo por estarem com a gente hoje. Bem-vindo ao ótimo episódio do... Ótimo não, episódio 8 do Tarot Tribute. Já peço desculpa pelos erros de português que eu vou cometer, me perdoe, Está ótimo. por enquanto. Obrigada, Pedro, por ter aceito o meu convite. Eu sei que você não é muito das lives e de tudo isto. Obrigado por me convidares, Lia, e Não, por me receber. eu vou te apresentar, mas antes eu queria dizer algumas coisinhas. Primeira coisa, e que o Pedro, ele é tarólogo, né? Vocês devem ter percebido isso. Mas ele não é só tarólogo, porque ele é o meu tarólogo. Então, isso será importante eu precisar, porque eu vou defender sempre que mesmo tarólogo precisa de tarólogo. Verdade. Né? Porque muitas vezes, assim, eu acho que na autoleitura a gente muitas vezes pode estar equivocado. Então, ele é o meu tarólogo, ele é também o meu amigo, e eu queria, Pedro, te agradecer particularmente, porque esse projeto, essa série de entrevista, esse projeto foi o resultado de uma consulta que eu fiz contigo, né? Então, sem você, sem essa consulta, de repente esse projeto nunca teria acontecido. Então, muito obrigada mais uma vez. Não tens de agradecer, Lia. Agradeço a ti pela tua iniciativa, não é? O Não, mas tarô é só um mensageiro, não é? Tu é que agarraste a informação e a implementaste. Por isso, Mas eu o mérito é todo teu. precisava de um mensageiro naquela hora, porque a mensagem não estava chegando para mim, entendeu? Então, mais uma vez, te agradeço por isto. Fico feliz de ter fazer. Então, Pedro, você então é tarólogo, como eu disse. Você também é mestre Reiki, né? Não vamos falar do Reiki hoje, mas isso mereceria uma outra live, É um verdade. outro assunto. E, e você poderia, assim, começar a nos contar um pouquinho de tua trajetória, de tua história com o tarô? Como que ele chegou na tua vida, a que Uhum. idade, como aprendeu, como ele chegou a ser a sua profissão mais tarde? Uhum. Olha, só esse percurso eu penso que daria uma outra live. Portanto, eu vou tentar fazer um resumo. A Na gente realidade, fica à vontade. na Não realidade, temos o tarot entrou pressa. na minha vida muito cedo. Eu deveria ter 10, 11 anos. E ele entrou na minha vida por um filme do James Bond chamado Vive e Deixa Morrer. E na altura, nesse filme, existe uma cartomante e em várias cenas nós podemos ver as cartas de tarot, as figuras, não é? Que vão aparecendo. Mas eu lembro-me de estar a ver televisão e de uma imagem particular do filme ter ficado na minha mente, que é uma imagem da grande sacerdotisa numa porta que na altura fazia parte de uma papelaria, não é? De um hotel onde estava o James Bond. E eu lembro-me que essa imagem, ela ficou quase como gravada na minha mente e nunca mais me esqueci. Além de que fiquei totalmente fascinado com a ideia de ver tudo aquilo nas cartas, não é? Como aquela mulher fazia. Ela conseguir
ter acesso a toda aquela informação, porque ela previa tudo o que ia acontecer durante o filme. E to, todas essas imagens, toda aquela estrutura ficou comigo. E na altura, eu em criança, era uma criança muito calmo, muito pacato. Eu nasci com paralisia cerebral, portanto, eu também não era muito ativo, não era muito de correr. O meu presente eram os livros. Então eu ficava muito tempo a ler. E além dos livros, eu lembro de ter ficado muito obcecado, literalmente, com a ideia de ter umas cartas daquelas. Portanto, eu não queria nada, não chateava os meus pais com nada, mas a partir do momento em que eu vi aquelas cartas, eu não deixei de pedir e de insistir na ideia de ter um baralho daqueles. Claro que era difícil, nos anos 90, portanto, era muito raro termos acesso a cartas de tarot, como hoje em dia temos, basta encomendar do Amazon. Nem uns 10 anos, né? Era muito novo, então. 11 anos, 10, 11 anos, por aí. 10 anos. E na altura, como é que depois o tarot chegou até mim fisicamente? Claro que nós começámos a procurar nas papelarias, aqui nas redondezas, não é? E a minha vizinha do segundo andar, ela tinha uma papelaria e nós fomos à papelaria perguntar por um baralho de tarot. Acontece que ela lia tarot e ela tinha um livro que me emprestou para eu ver e encomendámos esse livro da editora que vinha com um baralho de cartas muito pequenino, dos 22 arcanos maiores. O livro é este. É o livro, o grande livro do tarot do Didier Colin, espero estar a dizer bem. Não E que na vejo o nome realidade do autor. Quem é o autor? é Didier Colin. É um francês? Sim, é francês. Mas está em português o livro. E o livro, na altura, tinha as 22 cartas dos arcanos maiores. E é um livro que portanto, traz os jogos todos interpretados do método Pelladin. Portanto, já tem o método Pelladin completamente interpretado, as casas, tem as combinações todas possíveis, e nós só tirávamos as cartas e íamos ler a interpretação. Você fazia Só que com sua família? eu fazia muito para mim, para ler. Portanto, foi muito algo que se ligou ao meu hábito de ler, não é? Mas depois, o baralho não era igual àquilo que eu tinha visto no filme. Então eu tinha noção que havia mais do que este baralho. E um dia mais tarde, nas Amoreiras, que é um shopping aqui muito conhecido em Lisboa, o meu pai encontrou um baralho de tarot pequeno do Rider-Waite-Smith. No filme era um rider? Que estava na porta da papelaria. E aí sim eu comecei a usar as cartas, levava para a escola, fazia leituras intuitivas para os meus amigos. Nossa. Porque eu tinha este livro, mas o livro já vem com as explicações feitas, não é? Então eu fazia leituras intuitivas. Os meus amigos muitas vezes tiravam as cartas da mochila e eles próprios também faziam leituras. E o tarot sempre ficou comigo, portanto, eu, à medida que fui avançando na adolescência, fui fazendo mais pesquisas sobre o tarot, fui encontrando livros que encomendava do Círculo de Leitores, muito autodidata nesse sentido. Nunca pensei fazer disso profissão, era um gosto. Mas era meio uma complicação tão cedo, porque é raro chegar tão cedo assim na infância. Assim. Muita gente começa na adolescência, um pouco mais tarde, você mesmo era criança. É verdade, se calhar naquela altura era raro, se bem que mais recentemente eu sei de pessoas que começaram também aos 12, 13 anos, mas hoje em dia também é mais fácil chegar ao tarot, não é? Pela internet, por tudo isso. Na altura não, portanto, na altura o universo fez aqui o que tinha a fazer para gerar as circunstâncias e o tarot chegar até mim. Depois atravessei uma fase em que neguei completamente tudo o que era espiritualidade, portanto eu quis ser jornalista, fui para um curso de jornalismo, de comunicação social. Na altura eu desliguei-me de tudo o que era espiritual, mas digamos que a espiritualidade nunca me abandonou. Então, por uma série de circunstâncias, eu abandonei o curso. Andei à procura de muita coisa aí, perdi-me, literalmente, senti-me perdido. E o tarot volta a encontrar-me. O tarot, nessa altura, volta a encontrar-me através de uma pessoa que eu tinha feito uma leitura quando era pequeno. E a pessoa falou-me
lembrou-se de mim por causa das cartas e encaminhou-me para um curso de massagem, que na altura eu fui fazer, literalmente, porque precisava de matar tempo, sabes, e de me reencontrar. E nesse curso de massagem eu fui parar ao Reiki, ao Tarot, e a partir daí, pronto, eu nunca mais parei. Toda a minha formação é na área das terapias e digamos que o Tarot ficou sempre em segundo plano. E em 2016 eu senti uma necessidade de trazê-lo para a minha profissão ativamente. Ou seja, eu li cartas para as pessoas, para os meus amigos, para as pessoas que estavam à minha volta, embora o meu trabalho fosse de leitura de aura, de reiki, eu não oferecia serviços como tarólogo. E isso que Mas durante muito tempo você atuou mais como um terapeuta mesmo, né? sim, exato. Até porque, Aula. até porque geralmente, né, nós temos muito aquela impressão que desenvolvemos a intuição e não precisamos de métodos oraculares, não é? Podemos aceder à informação diretamente. E nesse sentido o Tarot depois volta em 2016 a integrar a minha profissão, até porque eu senti necessidade de mudar. Foi também para mim um momento de humildade, de perceber, ok, as linguagens simbólicas são importantes, como o Tarot, a astrologia, porque têm muito a ensinar, elas não vão castrar o lado intuitivo, muito pelo contrário, elas vão dar estrutura e vão dar vocabulário àquilo que a nossa intuição quer expressar, não é? Eu costumo dizer na brincadeira que quando nós não sabemos de alguma coisa, o Tarot faz um desenho para explicar, não é? E a partir daí, pronto, eu comecei a estudar novamente, procurei mentores, procurei cursos e pronto. Digamos que foi um movimento muito natural que depois na pandemia tornou-se a minha profissão principal e a partir daí eu estou só dedicado ao ensino do Reiki e às consultas de tarot. Mas o que fez exatamente que você decidiu deixar um pouco para lá o que você fazia para voltar para ele? Assim, foi um chamado que você Foi. sentiu? Essa necessidade de linguagem simbólica mesmo? Boa noite. Porque o processo de leitura da aura, ele é um processo completamente intuitivo. Não é? Nós estamos a aceder às imagens mentais e vamos interpretando as mensagens que estão no campo energético da outra pessoa. Eu fiz este processo durante talvez uns 13 anos. Portanto, eu cheguei a uma altura que, por um lado, eu senti que cheguei a um teto da técnica, portanto, eu cheguei a uma maturidade da técnica que não tinha espaço para crescer mais, e por outro, eu senti a necessidade de recuperar as linguagens simbólicas e olhar para elas com outros olhos. Entendi. E realmente o tarot foi um regressar a casa, né? Regressar àquela energia da infância e também dar-me uma outra estrutura, porque a partir do momento em que começamos a estudar tarot, nunca mais se para. Né? Pois é. Aí você disse duas coisas assim, não fiz meu fio vermelho nesse sentido, mas eu vou partir, me basear no que você fala também. Você disse duas coisas que gostaria de falar contigo. Primeiro, você começou a dizer que teve um momento que a espiritualidade, você deixou de lado a espiritualidade, mas que ela voltou. Então, você faz uma associação com o tarô e espiritualidade? Para você, o tarô é uma coisa espiritual? Não que na sua essência ele tenha que ser, mas para mim sobretudo um método de ligação à nossa alma, não é? Àquilo que nos liga a algo maior, não é? Daí eu também ter sugerido o nome para a nossa live como o tarot enquanto ferramenta de interpretação dos mistérios do cotidiano, não é? Ou seja, nós não estamos só a olhar para o momento, nós olhamos para o momento por trás do momento, descodificado pelos símbolos do tarot. E aí eu acredito que há uma linguagem da alma, não é? Que vem através desses símbolos, que aprofunda no fundo o encontro connosco e com o outro a partir de um lugar muito mais subtil, muito mais interno, muito mais profundo e que é simultâneo. Portanto, O que você está estamos. querendo dizer por olhar o momento atrás do momento?
Então, Pois é, por exemplo, nós estamos aqui a conversar, não é? E acho que é isso que é fascinante no tarô, não é? Nós estamos aqui a conversar. Se nós fizermos uma tiragem sobre esta conversa, ele vai mostrar esta conversa de acordo com outros critérios, não é? Com outros símbolos, que falam às vezes de coisas muito mais profundas, não é? Que apenas dois amigos a conversar na internet. Hum, E esses símbolos trazem-nos uma aprendizagem, não é? O tarot faz um mapa visual daquele momento e nós também começamos a perceber que por trás daquela conversa há uma dinâmica, há outra coisa a acontecer. E é nisso que todos nós, sejamos pessoas mais espirituais ou não, mas quando consultamos o tarot estamos interessados em saber qual é a perspectiva por trás do momento. Isso também me leva, ok, nessa reflexão, né, que a gente já compartilhou juntos, que muitas vezes a pessoa chega, por exemplo, com uma pergunta, mas na verdade a pergunta é outra, É, e ela no fundo talvez não sabe conscientemente, mas ela vem, às vezes ela vem para você para pedir uma resposta com a pergunta que ela tem, mas muitas vezes o que acontece é a pergunta atrás da pergunta, né? exato, É um exato. pouco o que você está dizendo ali, que a gente vê outra coisa, o que tem por trás disto. Hum. Olha, eu lembro-me quando eu comecei, nos 2 primeiros anos de consulta profissional, lembro-me que ficava muito contente quando as pessoas me davam feedback de olha, gostei muito da consulta, bateu tudo certo, sabes? E depois cheguei a um momento de ficar satisfeito com isso, mas querer mais. Ou seja, porque se eu estou só a dar qualquer coisa que bate certo com aquilo que a pessoa traz, significa que ela teve uma validação. Mas se calhar eu não acrescentei qualquer coisa com a consulta, sabes? E hoje em dia eu procuro muito isso, não é? Não só a questão da validação, acho que é super importante, significa que chegamos à pessoa, não é? E aqui para mim, o adivinharmos, o bater certo, não é? Ele tem essa função, não é? De chegar à pessoa, de criar uma ponte entre o oráculo e a pessoa e a nossa interpretação, mas ir um bocadinho além disso, não é? Deixar a pessoa com, olha, houve aspectos aqui que a tiragem me trouxe, outras formas de olhar para a situação que eu nunca tinha pensado. E aí houve um crescimento e eu fico super feliz quando há este feedback também. Quando cria uma abertura no final, Exatamente. cria acrescenta alguma coisa, não sou uma resposta, abre Exato. novos horizontes também, né? Eu Mas acho que a ressonância, não é? Tu conseguires chegar àquela pessoa pela leitura, porque a pessoa diz, ok, a leitura faz sentido, coincide com a minha situação, é super importante porque é isso que leva a mensagem à pessoa, não é? uhum. Mas depois é também interessante, não necessariamente essencial, mas é interessante que nós conseguirmos abrir outras portas, não é? Com a tiragem, chegar a outros ângulos da situação. Uhum. E depois vamos falar um pouco então sobre esse lado mais terapêutico, né, que o tarot pode ter. Mas continuando nessa linha da espiritualidade, você me trouxe porque eu venho de uma formação muito, assim, vamos dizer, uma maneira de perceber o tarot que tem muito a ver com um método. Nunca a intuição não seja importante, mas Hum. a intuição sem método não é válida, sabe? Então, eu aprendi muito tarot assim, e depois trabalhando com a intuição, mas sem saber exatamente o que era a intuição, né? E depois de te ter encontrado, a gente ter conversado e tudo, você trouxe a noção de tirar tarô com o coração. E isso, para mim, foi uma coisa que mudou completamente a minha vivência com o tarô e os meus pedidos, quando eu tirava o tarô para as pessoas. Já via coisas espirituais no tarô de Marcélia, porque eu tinha aprendido assim.
mas nunca tinha vivido o fato de fazer consulta como se fosse uma coisa que, antes de tudo, nos religava ao coração, ao nosso e ao coração do outro. Uhum. Então, você me trouxe assim uma mudança muito grande, assim, tanto na minha prática, assim como na maneira de viver espiritualmente o tarô. Gostaria que você falasse, se você puder, um pouquinho disso, dessa coisa de tirar tarô com o coração. Olha, voltando um bocadinho atrás, uma coisa que tu disseste, a palavra terapêutico, ela é um pouco perigosa, não é? Na medida em que o tarô não é psicoterapia, não substitui um processo psicoterapêutico, e nós não somos psicólogos, pelo menos no meu caso eu não sou psicólogo, eu não uso ferramentas da psicologia numa leitura de tarô, mas o tarot, sendo transversal à experiência humana, ele também fala da parte mental, não é? Fala do coração, fala do amor, fala de dinheiro, não é? Nós vamos sempre tocar na experiência humana, mas nós estamos a usar aquilo que o tarot tem como vocabulário para intervir na situação. Nós não vamos buscar outras coisas que não sejam do âmbito do tarot, a não ser que estejamos habilitados para tal. Mas o sentido, ter um sentido terapêutico pode ser dar-nos uma forma de olhar para a situação que nos empodera, que nos tranquiliza, não é? Que nos orienta. Acima de tudo é isso. O tarot pode ser um sistema de orientação, um mapa, não é? E em relação ao coração, também dava para uma live totalmente diferente, não é? Falarmos só da parte daquilo que nós entendemos como alma ou como coração, não é? Esse ser mais profundo. Ele começa, na minha opinião, ele começa na escolha das cartas. Não é? Eu gosto de pensar que há uma parte de mim que sabe que cartas é que vai tirar, não é? E essa parte de mim, ela está a participar do processo do destino. Não é? Ela tem uma visão muito mais abrangente, tanto que nós às vezes dizemos, olha, eu não sabia, mas o tarot sabia. Não é? E eu gosto de pensar que há uma parte de nós que sabe. E é esse encontro com essa parte de nós que nós estamos interessados em desenvolver, não é? Em ganhar essa presença, e que às vezes começa pelo próprio momento de... eu perguntei se ia ter uma encomenda hoje e recebi. Ok, não é? Começas a confiar nessa comunicação com essa parte de ti, com o invisível. Uhum. E ela depois vai se transformando, vai integrando o teu cotidiano, não é? Nos seus comportamentos. E aí está o coração, onde ela reside, na minha opinião. Esse sentir. Então, para você, seria uma forma de de traduzir o que o coração já sabe, mas Sim, não sabe de uma forma consciente. exato. Trazer à consciência. E nesse sentido, também acho que é muito importante nós entendermos que quando estamos a fazer uma leitura para alguém, nós estamos literalmente dentro do mundo da pessoa. Eu quando estou a iniciar uma consulta, quando eu gravo uma consulta, eu começo sempre por agradecer o voto de confiança, né, e a disponibilidade da pessoa em fazer aquele processo comigo, porque ela está literalmente a expor a intimidade dela e eu estou a entrar no mundo dela. E nesse sentido, nós temos que ter muito cuidado, temos que ter muito amor, porque mesmo que a pessoa, como tu disseste muito bem, mesmo que a motivação seja mais superficial, não é? O encontro que ocorre através deste instrumento, ele é muito mais profundo. E ele, para nós, tem uma exposição muito maior do que para a pessoa, que se calhar não sabe do tarot. E nós olhamos para uma mandala e estamos a fazer um raio-x à vida da pessoa. Não é? Nós estamos no mundo do outro. Então, nesse sentido, nós também aprendemos a respeitar a história de cada um, a tomar consciência que realmente cada pessoa tem o seu próprio processo e a crescer também a observar esses processos. Nós também aprendemos não só com a prática, em termos de desenvolver clareza, desenvolver objetividade, não é?
mas também, por outro lado, desenvolver esta capacidade de observar o outro enquanto um ser que está numa história maior, né? E que te procura como guia intérprete Uhum. daquela linguagem. E essa coisa da história do outro, ela é interessante, porque você, hoje em dia, não faz mais consulta em presencial, né? Você Uhum. faz consulta assim, você pega a pergunta da pessoa e você faz a consulta. Então, quer dizer que a história que você vê não é a história que a pessoa te conta. De certa forma, porque eu tenho um diálogo com a pessoa antes da consulta começar, não é? Aliás, há uma escolha, não é? Há uma escolha ética e há uma análise ética antes de eu aceitar qualquer consulta, não é? Eu aí decido, conforme o que a pessoa dispõe, se faz sentido o meu trabalho, trabalhar comigo, não é? Depois, pelo próprio contexto que a pessoa me dá, não é? No colocar a pergunta, e aqui eu acho que a escrita tem algo de maravilhoso, porque se por um lado nós não estamos na presença física, por outro escrever obriga uma introspeção. Não é? Quando a pessoa vai se sentar à frente do telemóvel ou do computador para nos colocar uma questão, ela não está só naquele momento imediato, naquele impulso de chegar ao pé de nós e começar a contar tudo. Ela senta-se, não é? Ela tem ali um momento de encontro consigo e só o facto de ter que escrever, ela também já está a pensar sobre a informação que está a partilhar. Então, ela também já, a informação que chega até mim, ela já vem também num registro mais sentido, mais processado, vai mais direto ao ponto, digamos assim. É porque ela não vem e fala diretamente com você, ela tem que pensar e formular e encontrar a melhor maneira de formular a pergunta dela. Exato. O que também leva a um certo compromisso com aquele momento, não é? Não, não é só a confiança e a entrega, que são super importantes, como eu disse, mas é o compromisso com o que vai acontecer com aquela leitura, não é? Se eu tenho a capacidade de parar para escrever as minhas dúvidas, não é? Para partilhar a minha situação, seja um mail de 4 linhas ou um mail de 25, eu dei-me ao trabalho de estar comigo, não é? E de observar a minha vida. E já começa um processo, não é? Entretanto, perdi-me de algo que eu ia dizer. Esta intenção de dar as consultas à distância, ela veio mais também num contexto de. Eu comecei por fazer presencial, obviamente, em 2016. Eu fazia sempre as consultas presenciais. E eu percebi que, além de ser sensível ao momento, não é? Estar preocupado com a questão do tempo, com toda a logística, eu atrasar, uma pessoa atrasar-se, outra pessoa querer usar o espaço que estava a utilizar, tudo aquilo limitava o processo, para mim. Não quer dizer que as pessoas não usufruíssem, mas para mim, precisava estar naquele estado mais sensível, mais receptivo, criava interferências. Então eu pensei, porquê que eu não vou, porquê que eu não experimento fazer uma leitura? A conexão está sendo. Você Assim, está me ouvindo bem? perfeitamente. Tá, porque do teu lado, não sei como que é pro pessoal aí que tá com a gente, mas do meu lado parou. Talvez seja a minha rede. E agora? Peraí. Agora está melhor? Peraí, você te vejo, mas meio que Ah, cortadinha. está melhor agora? Vai, fala, pode falar. Desculpa. Não faz mal, ainda bem que me avisaste, porque do meu lado pareceu-me estar tudo ok. Ok, voltou. Um, pronto, perfeito. Então, eu na altura não foi intencional esta transição de vou fazer consultas à distância em modo gravação, sabes? Foi uma tentativa de arranjar um método que para mim resultasse. Uhum. E curiosamente, como nada acontece por acaso, foi esse método que me permitiu ter trabalho durante a pandemia.
enquanto eu cuidava da minha mãe que estava doente. Então, sem saber, eu já estava a preparar a minha estrutura de trabalho para lidar com o que viria a acontecer a seguir, não é? E eu adoro. Eu fiz leituras recentemente para amigos e não é a mesma coisa. Não sinto que a qualidade de informação que eu transmito seja igual. Mas aí que uma coisa também que eu vejo como você falou assim, que o fato da pessoa ter que escrever uma coisa que coloca ela muito mais por dentro, e quando você faz uma consulta à distância, que você não tem a pessoa na sua frente, você também é uma coisa que não que seja introspectiva, mas é muito mais uma correspondência assim com, como dizer isto? Ah, me Da alma ajuda. para a alma, não é? É, exatamente, porque você não está numa conversa, entendeu? Você está numa coisa, você vê as cartas, está conectado com a pessoa que nós sabemos, né? Que é conexão não tem espaço-tempo. E um processo para a gente também que implica em estar num estado de consciência diferente, assim, a gente, eu não sei para você, mas eu me sinto como um estado meditativo, um pouco, um estado de transe, sabe? Porque Uhum. o que acontece ali é muito diferente do que acontece quando a pessoa está na sua frente, que você está num tac, 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 e que a pessoa vai e pergunta, pergunta. Você não tem tempo de escutar o que você sente, o que você. E é exatamente isso. É como se tu estivesses ao telefone e alguém está a falar contigo ao mesmo tempo. E tu estás a tentar perceber, estás a olhar para aquelas cartas e estás a tentar perceber que frase é que se está a formar, não é? E a pessoa está, às vezes, naquela necessidade de partilha, que é normal, não é? Que está frente a frente contigo, mas de repente essa informação ela já não vem a 100%, ela fica muito mais reduzida. Eu acho que o ritmo, não é? E a forma como tu rentabilizas o tempo numa leitura presencial e numa leitura à distância é totalmente diferente. Porque mesmo uma hora de leitura à distância, ela rentabiliza muito mais informação do que uma hora de leitura presencial. Sim, certamente. E, e eu tenho tido feedback nesse sentido, as pessoas dizerem, que interessante, nós não nos conhecemos, só trocámos e-mail, o Pedro não sabe nada de mim, e a leitura foi muito específica, foi muito assertiva. Uh, senti que o Pedro chegou à minha energia, senti essa ligação a acontecer. Outra pessoa fez uma descrição muito bonita, que é quase como a leitura torna-se uma cápsula de tempo, né? Que quando eu preciso eu vou lá buscar um momento, eu Sim, entro naquele momento e eu vou lá buscar e eu vou às vezes ouço coisas que não ouvi da primeira vez, vejo coisas que não vi da primeira vez, porque é uma leitura em áudio e em vídeo, não é? E eu acho isso muito, muito interessante. E estou muito comprometido, não quer dizer que eu não possa eventualmente fazer um dia de leituras presenciais, mas estou muito comprometido com este método, acho que assenta muito na minha forma de ser. e você, porque assim, você tem uma maneira de se expressar que é. Eu quis dizer na introdução que você era um poeta, você não deixou dizer, então. Mas também você tem uma forma de se expressar muito poética, assim, muito sábia e muito poética. E acredito que essa coisa também ela sobressaia mais ainda no formato da consulta à distância, por você estar tipo falando sem ser cortado e quem é que fala? É o Pedro e outra coisa que fala através do Não, Pedro sou naquele sempre eu, momento. não sou sempre eu. É, por exemplo, lá está, nós vamos esperar a outra ideia, que é a tal ideia do encontro mais profundo entre dois seres, não é? Por exemplo, a forma como tu estás a falar agora comigo não é a forma que tu falarias se estivesses num momento de partilha mais íntimo, entendes? Sim, Que partilhasses um momento mais sensível da tua vida, ou se estivesses a falar com alguém que tenhas uma ligação muito forte. A linguagem, ela torna-se muito mais profunda, mas também muito mais simples, não é? E eu sinto que eu, ao trabalhar com o tarot e com aquilo
que aqueles símbolos também me trazem à consciência, porque o tarot também é poesia, não é? Ele tem muito de poético, tem muito de alegórico, não é? Um, e ele próprio traz-me esse vocabulário. E também não sei se tem a ver com eu ler muita poesia, ter lido muita poesia em criança e depois em jovem, lido muitos livros, mas é quase como de repente eu estou a fazer uma leitura e as palavras vêm naquele sentido. Ou quando eu me refiro ao tarot, ou quando me refiro a qualquer leitura que eu fiz, ou que estou a interpretar contigo, naturalmente vem a metáfora, não é? Vem muito o sentido metafórico das coisas. É muito automático em mim. E você acha que o tarô ajuda? No meu caso, por exemplo, eu sempre escrevi, eu gostei muito também de poesia, mas eu acho que a prática do tarô, ela me permitiu desenvolver, trabalhar e desenvolver isso. Uhum. Você também ou não? Você acha que desenvolveu esse lado ou você já tinha? Eu já tinha, aliás, eu encontrei, no início deste ano eu fiz uma grande limpeza aqui em casa. Eu encontrei textos meus com 13, 14 anos, acerca daquilo a forma como eu via a vida e a minha forma de me expressar é muito poética. Portanto, eu venho de humanidades, também venho de toda a área da literatura e da escrita, mas a forma como eu me expressava era muito como é que a minha alma se sente quando olha para aqui, ou por onde é que ela quer ir. Eu enquanto alma, não é? E o tarot desenvolveu muito também esse vocabulário, no sentido de que nós olhamos para as situações hoje em dia e já conseguimos ver as cartas lá, não é? E muitas vezes o tarot, e por isso também eu decidi deixar a leitura da aura e mergulhar totalmente no tarot, é porque o tarot consegue colocar-te em palavras muitas vezes as impressões intuitivas abstratas que tu tens. Tu tens uma sensação, não é? Ali, qualquer coisa, que é uma sensação, que é uma imagem, que está numa certa abstração e o tarot consegue dar-te um esquema visual que depois vai permitir uma interpretação, não é? Daí eu considerar-me um tradutor, não é? Sim, sim. E você usa para você também, assim, hoje em dia você tem uma prática pessoal também, você usa muito tarô para você mesmo? Ou Muito. muito? Muito, olha, né? Tenho muitos diários de tarot, coisas que eu escrevia, tirava a carta e escrevia o que me acontecia durante o dia. Tenho pelo menos uns 5 ou 6 cadernos, de vários tamanhos, com apontamentos nesse sentido. Mas houve alturas da minha vida em que as emoções estavam de tal forma intensas que o tarot ajudava-me a arrumar as coisas. Sabes? Como se te ajudasse também como uma forma de meditar, como uma forma de te centrar. Vamos lá arrumar a casa, vamos lá pôr as coisas no sítio certo. E sinto que às vezes esse é o grande, é um dos grandes poderes que o tarot tem. É arrumar-nos, dar-nos essa clareza. É a tal situação de, ok, não me acrescentou algo novo, neste caso, mas arrumou-me. Já sei que estou a pensar certo, estou a pensar claramente, estou a ter uma análise da situação que, que é equilibrada, não é? E pronto, e reorganiza-te. Mas porque muitas vezes quando a gente consulta é porque a gente está em caos por dentro. Quando a gente está arrumada, sim, a gente pode consultar por prazer, assim, por paixão e tal. Mas muitas vezes quando você necessita uma consulta, e porque você está dentro de você está sendo um caos, você não está vendo mais, você não está entendendo mais por onde você tem que ir, o que tem que fazer. Então, eu acho que essa coisa de arrumar mesmo, colocar ordem, faz muito sentido. É, e ao mesmo tempo o facto de nós tirarmos cartas para nós, mesmo que não, há dias em que nós estamos num processo tão intenso que tu olhas para as cartas e não percebes. Tu não consegues chegar logo a uma mensagem. Acho que aí é bom nós termos amigos, partilharmos as nossas tiragens, pedirmos a opinião, não é? E às vezes acontece aquela coisa mágica que a outra pessoa tira a mesma carta, não é? E vem a mesma mensagem. Mas além disso, eu acho que
o tirarmos cartas no decorrer do nosso cotidiano também nos dá muita riqueza em termos daquilo que a carta representa, não é? Olha, por exemplo, várias vezes eu tirei o Pajem de Copas como carta do dia, ou mesmo naquela semana, e ou encontrava alguém que me pedia ajuda, um mendigo, por exemplo, vinha pedir-me ajuda, ou alguém que precisava de orientação. Então eu já ganhei outro significado adicional do Pajem de Isso é Copas, não é? vivência, a nossa Alguém que vem vivência. pedir ajuda, Sim, sim, sabes? com certeza. Isso tem muito a ver com a vivência de cada um, né? Por isso que não tem uma maneira de tirar o tarô. Eu acho que tem muito a ver com a experiência de cada um, a prática de cada um. Se bem que, como tu disseste há pouco, Lia, a técnica é super importante. O estudarmos, percebermos as diferentes escolas de pensamento, porque é que elas existem, como é que os autores chegaram àqueles significados, não é? E, e nós percebermos qual o sistema com o qual nós nos identificamos mais e aprender a dominá-lo, entre aspas. Aprender a trabalhar bem com esse sistema. Porque eu acredito que seja possível fazer uma leitura intuitiva do tarot, aquela leitura quase de criança que olha e diz o que vê, não é? Se calhar como eu fazia quando era criança, mas depois eu acredito também que chega um momento em que as pessoas não veem nada de novo, porque estás Sim, sempre, só vês aquilo que sabes, não é? Então a leitura fica redutora, ela fica limitada, e quanto mais tu estudas, em vez de acontecer aqui um processo de eu estou a baralhar a minha intuição e estou a encher a minha mente de informação, o que acontece é, se tu souberes escolher bem essa informação, não é? Os livros, os professores, a tua consciência, a tua alma, o que é que tu acredites que escolhas cartas numa tiragem, ela vai ganhar muito mais vocabulário para poder escolher as ideias, as imagens que tu vais transmitir numa leitura. nos dois sentidos, porque eu acho que é muito complementar, porque Totalmente. o método ele te impede também viajar demais, entendeu? Porque a intuição você pode colocar muita imaginação também e fugir muito do significado essencial assim da carta. Então acho que o método ele te confere, ele te permite conferir, né, confirmar o que a sua intuição te diz. Então nesse sentido ele é muito importante. Assim como o fato de poder não somente estudar, mas também trocar ideia com outras pessoas que praticam, porque quando você fica numa prática que é muito individual e você com seus livros e você no final você fica no seu mundinho, entendeu? E você Círculo. fecha muito Uhum. assim, como você disse, a gente faz também só com o que a gente sabe, só com o que a gente estudou. E conversar com os outros, ver como os outros fazem, até ficar chocado com como os outros fazem, muito interessante. E ao mesmo tempo, o método ele pode te fechar muito assim também. Então, se você só ficar em palavras-chave ou bloqueado no sentido tal autor falou que é isso, tal autor falou que é aquilo, você se corta da intuição. Então, acredito que seja mesmo uma dança assim entre as duas coisas. Totalmente. Porque é quase como se nós estivéssemos a trabalhar com um alfabeto, não é? Com palavras. Alfabeto, né? Os Uma 22 arcanos. coisa é olhar e inventar palavras, não é? Uma coisa é olhar e inventar palavras, não é? Outra coisa é termos que estudar o alfabeto para construir as palavras e depois as frases, não é? E então, nesse sentido, tu podes acrescentar mais palavras, não é? Tu podes ir abrindo, não é? Que o alfabeto não desaparece. Tu começas a escrever mais histórias, começas a ser capaz de expandir mais e mais e mais em termos de ideia. Mas aqui também entra o discernimento, não é? Sabermos bem que informação é que ressoa connosco, concordarmos com determinados autores, discordarmos de outros autores, mas saber bem que aquele alfabeto é um alfabeto, não é? Com certeza. Não saltarmos essa parte, senão é como tu dizias, é um delírio puro, é pura imaginação. Tudo é qualquer Pois coisa, assim, né? isto tudo pode ser qualquer coisa, não é? Sim, sim. É até perigoso, eu acho, porque
quando você dá conselho aos outros, você não pode se basear só simplesmente no que nasce na sua mente, entendeu? Eu Uhum. acho. Eu escrevi um texto sobre isso, Lia, que é a importância do equilíbrio entre o estudo. Está lá no meu, está aqui no meu perfil no Instagram, que é a importância de estudar e também manter o equilíbrio com o lado intuitivo, não é? Mas, por exemplo, uma das coisas que eu escrevi é, se nós olharmos para um semáforo, não é? Porque Para um semáforo, para as luzes de um semáforo, não é? No trânsito. E se tu não souberes o código da estrada, tu vais acreditar que o vermelho é uma cor ativa, faz-te sentir ativa, então é para avançar, não é? E o verde, e o verde é passivo, é mais fraco, então é para parar. E vais ter um acidente. E acho que é o que acontece quando tu não tens consciência dos conceitos chave do tarot, do lado teórico. é um ótimo exemplo, gostei. Ou quando tu, imagina teres e falámos sobre isso há pouco, que era, imagina teres um oráculo que não tem cartas negativas, não é? Um tarô que não fala do lado de sombra da humanidade, não fala dos momentos de dor, não fala dos momentos de impotência, nem de ignorância, não é? Só tem o lado bom. Se tiveres um GPS assim, que não te vai avisar se tens curvas perigosas, se tens obstáculos na estrada, tu vais ter acidentes. Então, uma leitura que não tenha em consideração essa abrangência, ela vai causar acidentes, Sim, mas não seja por falsas expectativas. completo, completo. E é isso. Não, tá? Não sabia se você sabia. Peraí, são 10 para 9. Eu proponho, assim, tem muita gente aí muita gente participando. Muito obrigada, muito legal ver todo esse pessoal. Abraços Teve, a todos que estão a assistir e que vão assistir depois na gravação. e teve um comentário do Emanuel. Desculpa, Emanuel, eu vi o comentário, mas não queria cortar a conversa no meio, então não sei se você está com a gente ainda, mas vou lendo, tá? Não sei se você está vendo, Pedro, que errando os melhores tarólogos nunca usufrui, mas soube coisas boas. Vou Obrigado. falar, recomendo, 100%. Eu não conheço, mas obrigado pelo carinho e E, pela confiança, não é? e tinha um outro, mas eu acho que passou. E, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Pedro, podem fazer, tá? Olha, Saramaga. Se Sara, tiver, quem quiser perguntar qualquer coisa, é o momento. E se não tiver pergunta, a gente vai ficar de olho para ver se tem. Ah, peraí, Pedro, eu queria te perguntar outras coisas. Me perdi agora. nós falamos muito, Lia. Nós somos mercurianos, nós falamos muito. A gente sempre faz isso, mas é bom. Não precisa É. ter claro, porque a gente vai se deixando levar. Bom, ninguém tem pergunta. Queria te perguntar duas ou três coisinhas. Queria te perguntar se você tivesse um nome para dar à tua prática, como que a chamaria, sabe? Já Olha, pensou? não pensei, mas a resposta não é difícil. Eu escolhi o nome Kiron Tarot para o meu perfil e para o meu site e para me apresentar, né, enquanto tarólogo. Surgiu de uma forma espontânea, mas acho que resume bem a minha abordagem do tarot. O Chiron é uma figura mitológica, é o centauro que tinha a sabedoria para orientar os heróis, não é? E ao mesmo tempo o Chiron ele só conseguia curar a sua ferida curando os outros, não é? Através dos outros. E eu sinto que o tarot tem isso, não é? Cada pergunta que nós fazemos é uma forma de procurarmos curar alguma ferida, não é? Procurar preencher algum vazio que esteja ali. E por outro lado, recebemos uma informação, recebemos uma direção e uma orientação por parte do tarot. Então eu acredito que o meu tarot tem isso, tem
claro que tem como objetivo oracular, senão não seria uma prática de tarot. Né? Eu trabalho com orientação e com previsão. E ao mesmo tempo, daquilo que nós falamos do coração, eu acredito que todos nós estamos à procura de chegar a casa, de chegar a nós próprios. Né? E que nesse sentido o tarot é um caminho nesse processo. É um Chiron para nós. Então vamos ficar com esse nome. Ficou meio estranho porque na altura o Chiron já estava a ser utilizado por outro utilizador e eu usei a expressão mesmo em grego, com o KH, né? Porque se escreve como normalmente? Geralmente é com o Q, um U e o I. Entendi. Não é? Ou então só o K e o I. Entendi. Que bom, porque nunca te perguntei isto, na verdade você acabou de... Nunca perguntei isso pra você, o que queria dizer. Então, tô feliz de saber. E outra coisa que eu queria te perguntar, queria saber se você, porque você é mestre Reiki, né, também, então você tem costume de ensinar, você tem essa coisa de ser professor. Aliás, eu sei que você já deu algumas aulas de tarô também, você fez um workshop com a Rotamara, mas hoje em dia você não está propondo assim aula. É uma coisa que você gostaria de fazer, não particularmente. Olha, é uma coisa que eu gostaria de fazer sim, mas sinto que ainda tenho que amadurecer essa minha verdade enquanto professor. Não passar apenas a informação só, não é? Porque isso é fácil, não é? Nós fazemos um workshop breve do que são os arcanos maiores e da viagem do louco, não é? A jornada do herói, algo assim. Mas eu estou a amadurecer a minha forma de estar, não é? A forma como eu próprio também olho para o tarot e como é que eu faço a síntese disso para chegar às pessoas dentro de uma estrutura mais académica, importante, não é? Com referência a autores, com escolas de pensamento, mas como é que eu quero chegar às pessoas nesse sentido? Acho que ainda estou a amadurecer. Entendi. Você ainda não encontrou exatamente a forma como você gostaria de ensinar. Exato. Ou seja, eu tenho muita a ideia das bases teóricas com as quais me identifico, mas depois o Pedro, enquanto professor, ainda está a amadurecer nesse sentido, até porque é muita responsabilidade, muita, 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 muita. E eu levo muito tempo a ensinar qualquer coisa precisamente por isso. Não me atiro assim de cabeça. Tanto que no Reiki eu nem sequer queria ser professor de Reiki. E a vida foi-me trazendo as pessoas a pedirem-me os cursos e fui amadurecendo. Mas com o tarot eu tenho essa consciência, eu não quero só replicar as coisas, não é? Quero também passar aquilo que é a minha perspectiva, além da teoria, que eu acho super importante como nós falamos. Acho que é super importante nós termos um lado teórico bem definido, não é? Mas depois a nossa metodologia que vai chegar ali àqueles símbolos. Sim, e nossa experiência também, né? Olha, por exemplo, um dos meus professores que eu gosto muito, o Diego Pio, do Cartinhas do Pio, ele traz muita experiência dele para as aulas de tarot, não é? Aquilo que ele foi aprendendo sobre os jogos, sobre as cartas, também com a interação dele com o próprio baralho. E é isso que eu também quero desenvolver, a minha própria experiência, não é? A minha própria linguagem, para depois passar enquanto formador. E você pode falar um pouco também das ofertas que você, assim, dos seus serviços? Aquele instante maroto de publicidade, como eu Sim, costumo vamos dizer. fazer um momento de Então, publicidade. no meu perfil do Instagram tem 3 botõezinhos nos destaques. Tem o botão de acesso ao site para a marcação. Depois tem as leituras de subscrição, que são leituras que eu faço de acompanhamento mensal. Ou seja, existe uma leitura de previsão para o mês, de planeamento do mês,
que a pessoa recebe todos os meses por um valor simbólico. E existe também depois um outro processo de leitura que já segue os ciclos lunares e que tem mais, tem uma tónica mais pessoal, mais introspectiva, mais ligada àquilo que é o desenvolvimento pessoal. Isso é com a lua nova, né? Você manda na lua nova. São duas leituras por mês que a pessoa recebe na lua nova e na lua cheia. Na lua cheia. Seguindo a ideia que na lua nova existem processos que estão a começar na pessoa, né? E na lua cheia existe um clímax desse processo, uma maturação. Pronto, e nós usamos o tarot para perceber o que é que está a começar, não? E o que é que chegou a um desenvolvimento. E além disso, depois também tenho as consultas pontuais, onde tenho vários métodos de consulta que estão no meu site. Desde leituras gerais a leituras mais específicas, mais temáticas. E você também atende em inglês, né? Sim, eu atendo em inglês. Internacional. Não sei se acontece o mesmo contigo, mas quando nós estamos a fazer leituras numa outra língua, aquela tal capacidade de síntese ainda fica mais assertiva. Não sei se é por nós termos que escolher as palavras, mas é quase como há uma clareza, né, que aparece, talvez porque a mente também não consegue fazer tanto ruído. Mas é muito interessante, eu sinto isso. É muito interessante. Mas porque falar numa outra língua é outro modo de pensar também, entendeu? Uhum. Eu acho que quando a gente fala com uma outra língua, a gente, dependendo também, né, as culturas com as quais você relaciona essa língua, assim, mas é um outro estado tem outras referências, tem outro mundo, é uma outra cultura, então também vem outra coisa. Uhum. Disseste uma coisa interessante que é outra forma de pensar, mas jogar tarot, ler tarot também é uma outra forma de pensar, de Sim, olhar sobre as duas situações. vezes, você pensa duas vezes diferente. Exato, exato, exato. Então é isso, Beto. Você queria falar, tem alguma coisa que eu esqueci? Você gostaria de falar de mais alguma coisa? Acho que não, acho que tocámos os pontinhos todos que podíamos ter abordado, pelo menos no âmbito desta conversa, no tema desta conversa. Acho que falámos tudo um pouco. Podemos pensar em outras, se você Sim, quiser. Será um exato. prazer. Obrigado, Lia. Obrigada, Gino. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Um abraço a todos. Quem tiver perguntas também, não tá afim de fazer pergunta aqui, pode fazer diretamente, né, ao Pedro. Você autoriza que as pessoas te mandam MP ou não? Claro, e qualquer questão em relação às consultas, às marcações, por favor, é só perguntar, não é? Então, ótimo. Beijinho. Muito, muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Um abraço a Obrigada, todos. tchau. Boa noite Tchau, tchau. para vocês. Tudo bom. Já acordou meu coração. Ai, que bom. Beijinho. Sério, beijinho. Maravilha. Tchau, tchau. Beijo, tchau.